Olá pessoal, como estão todos? Vamos dar sequência aqui à nossa eletiva de empreendedorismo com o nosso projeto Vovó Ruth. Pessoal, eu recebi uma informação essa semana que no final do mês nós vamos ter que apresentar a culminância dessa eletiva. Isso não quer dizer que a eletiva acabe, que a eletiva ela vai acabar agora no final do mês. Eu ainda vou conversar com a nossa coordenadora, Marisa, com os demais professores também, para ver se a gente consegue dar sequência ao, ao nosso plano. Mas, a princípio, até o final do mês, a gente tem que apresentar o que é chamado de culminância, que é a finalização do projeto, tá bom? Mas a gente conversa sobre isso pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom, tá bom? Importante é a participação de vocês. Vocês são protagonistas e eu preciso muito das devolutivas de vocês. Porque as matérias, os conteúdos, eles são feitos para que vocês tenham condição de desenvolver uma atividade, né? Então, eu sei que a gente está longe, isso dá uma certa aflição. Às vezes dá até aquela vontade de desistir, né? Puxa vida. Olha, nós já estamos caminhando para o final do segundo bimestre, gente. O tempo está passando muito rápido, né? A gente está passando aí por um período que é atípico. Eu creio que vocês nunca tenham passado por nada parecido na vida de vocês. De ter que ficar em casa, de não poder ir para a escola, de não poder sair, de quando sai tem uma série de limitações, não é? Não é fácil para ninguém. Não é fácil para vocês, não é fácil para vocês enquanto alunos, não é fácil para vocês enquanto pessoas, né? Porque eu faço parte do convívio escolar de vocês, do grupo social da escola. Mas existem outros grupos, né? Existe o convívio familiar, existe o convívio na sociedade como um todo, né, pessoal? Então eu sei que não está sendo fácil para ninguém, nem para vocês, nem para a gente, no que diz respeito ao convívio escolar. Porque eu, particularmente, eu adoro dar aula na sala, de estar perto dos alunos, de poder tirar dúvida dos alunos ali na hora que eles estão com aquilo fresco na cabeça. Você passa o conteúdo e você já conversa ali na hora, você explica na hora. Disposição, a gente está sempre à disposição de vocês. Eu sempre falo isso nas aulas. Tirem dúvida, manda pelo WhatsApp, manda pelo Google Classroom, grita, enfim. A gente está sempre à disposição de vocês. Mas para que a coisa funcione, vocês também precisam conversar com a gente, né? Conversar comigo, com os outros professores sobre as dúvidas de vocês, ou mesmo sobre os anseios de vocês. Às vezes não é nenhuma dúvida, né? Mas quer conversar, quer contar alguma coisa, quer explicar alguma coisa. Gente, o professor está aqui, né? Não só eu, como os outros também. Eu estou sempre disposto a ajudar naquilo que eu puder, explicar aquilo que eu sei, e aquilo que eu não sei a gente vai junto atrás. Porque o professor também não sabe tudo não. Tá bom? Mas vamos dar sequência à nossa eletiva. A gente está falando sobre administração esse bimestre, que é super importante para o empreendedorismo e para a vida da gente de uma maneira em geral. Porque quem administra bem a vida consegue administrar bem um negócio qualquer que seja. Então é super importante que a gente aprenda a administrar, aprenda como fazer as coisas para não sofrer na frente.
Porque tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente coloca no papel, procura seguir, né? Às vezes precisa ali de um ajuste ou outro, mas tudo aquilo que a gente procura seguir, que está no papel planejado, funciona melhor, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre custos, tá? O que são custos em administração? Custo é tudo aquilo que sai de dinheiro da empresa ou da vida da gente, tá bom? Então vamos lá. Existem basicamente dois tipos de custos: custos fixos e custos variáveis. Então o que é custo fixo, gente? Custo fixo é todo aquele custo que todo mês você sabe que você vai ter. Faça chuva ou faça sol, fature ou não fature, entre dinheiro ou não entre dinheiro, você tem aquele custo fixo, mensal. Vamos transportar para o mundo dos negócios, que a gente está falando de empreendedorismo, certo? Então, o que é um custo fixo? O pagamento de salário. Você tem lá um funcionário que seja, todo mês ele tem que receber o salário dele. Aquilo é um custo fixo. Você montou uma lojinha. Então, nessa lojinha a gente vai vender lá os produtos Vovó Ruth. Digamos que a cantina da escola seja a nossa lojinha. Então, a gente conversou com a diretora e a gente vai alugar a cantina da escola para vender os produtos com a marca Vovó Ruth. Esse aluguel é um custo fixo, porque todo mês eu tenho que pagar o aluguel. Certo? Não tem escapatória. Se eu vender um bolinho, 2 bolinhos, 3 bolinhos ou 50 bolinhos, eu tenho que pagar o aluguel no mês. Então é um custo fixo. Tarifa de água, tarifa de luz, tarifa de internet, tudo aquilo que todo mês a conta vem de uma maneira ou de outra, eu não tenho como fugir dela, é custo fixo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que ter dinheiro para pagar os custos fixos, pelo menos. Aí é a importância de se ter capital de giro. Vocês já devem ter ouvido muito isso aí na mídia, em quem tem algum negócio, oficina mecânica, enfim, qualquer negócio. Você precisa ter capital de giro. O que é capital de giro? É como o próprio nome diz. Capital é o dinheiro, capital é valor, é o que você tem no banco lá guardado, na poupança, debaixo do colchão, enfim, dinheiro. Giro, que faz a coisa caminhar, que faz a coisa girar. Então, o capital de giro, ele serve para pagar os custos fixos, ele serve para pagar custos variáveis e ele serve para fazer a empresa girar enquanto não entra dinheiro, não entra faturamento, para você tirar esses custos do dinheiro do faturamento. É a mesma coisa na vida da gente pessoal. O que é que são custos fixos na vida pessoal? Quem mora de aluguel tem que pagar aluguel, né? Quem comprou a casa financiada lá na Caixa Econômica Federal tem que pagar a prestação da Caixa, a prestação da casa. Quem tem um carro tem que pagar a prestação do carro, se o carro não está quitado. Aí tem a conta de telefone, a conta de internet, a conta de luz, a conta de água, a conta de gás. Isso tudo é custo fixo na vida da gente, pessoal. Quem faz um curso, uma faculdade, por exemplo, vocês têm aí um irmão que faz uma faculdade, que é particular, a faculdade paga. Todo mês ele tem que pagar a faculdade, não tem? Custo fixo. Faça um curso de inglês, faça um curso de línguas, faça um curso de corte e costura, não importa. Faça um curso e esse curso tem 24 meses, então durante 24 meses tem que ter lá um planejamento que vai ter aquele custo fixo por mês durante 24 meses.
eu tenho que ter esse dinheiro. Eu tenho que ter esse capital de giro. Quem não tem a sua empresa, quem trabalha, a pessoa trabalha na empresa e recebe o salário. É com esse salário, é com esse capital que ela vai fazer essas coisas girarem. Esse salário que ela pode contar todo mês é o capital de giro. Ou o dinheiro que ela tem na poupança guardado, que pode dar um pouco mais de segurança para ela. Ok? Esse é o tipo de custo 1, que é o custo fixo. Existe um outro tipo de custo, que é o custo variável. Esse custo, qual é a diferença dele para o outro? Eu não tenho esse custo todo mês, porque ele é um custo variável. Ou eu tenho esse custo todo mês, porém, esse mês ele é um valor e o mês que vem ele é outro valor. Por exemplo, nós vamos produzir bolinho, projeto Vovó Ruth, tá bom? Então esse mês aqui a gente vai produzir 50 bolinhos. E para produzir 50 bolinhos eu tenho que ter 1 kg de farinha, 1 kg de açúcar, 3 ovos e 50 gramas de chocolate. Então para comprar esse número de itens, nessa quantidade de itens, eu vou gastar R$10, tá bom? Só que o mês que vem nós vamos produzir 300 bolinhos. Então, para produzir 300 bolinhos, eu tenho que ter tanto de farinha, tanto de açúcar, tanto de ovo, tanto de chocolate. Vai ser um custo maior. Ele vai variar em função do custo que eu tive o mês passado. Tá bom? Então, são custos variáveis. Para produzir 50 bolinhos, eu não vou precisar contratar ninguém. Eu mesmo vou fazer. Eu e mais 2 alunos da sala nós vamos fazer. Tá bom? Para produzir 300 bolinhos, nós vamos ter que contratar alguém, porque a gente não dá conta. Tem que produzir 300 bolinhos no dia, e aí no dia a gente não dá conta. Eu vou ter que contratar alguém, vou ter que ter mão de obra. Aí é custo variável, porque o mês passado eu não tive essa mão de obra, eu dei conta de fazer. Esse mês aqui eu vou ter que contratar alguém para me ajudar, então é mão de obra, custo variável. Comissão de vendas, eu vou contratar alguém para vender os meus bolinhos, para ficar lá na rua, lá na porta da escola, com uma placa dizendo: aqui tem os bolinhos mais gostosos de Caçapava. O mês passado eu não fiz isso, esse mês eu fiz, então eu vou ter que pagar essa pessoa, é um custo variável. A batedeira que a gente usa para fazer bolo quebrou, tem que mandar arrumar. Um custo variável. O mês passado eu não tive esse custo. O mês que vem, provavelmente, eu não vou ter esse custo. Tive hoje. Custo variável. Vou ter que comprar uma batedeira nova. Porque agora eu produzo 300 bolinhos e uma batedeira só não dá. Aquisição de equipamento. Vou comprar esse mês. Eu não comprei o mês passado e nem vou comprar o mês que vem. Esse mês aqui eu tenho um custo variável. Então, gente, são coisas que a gente não prevê, ou são coisas que a gente muitas vezes não conta. Custos variáveis, né? Na vida da gente, como é que é a questão dos custos variáveis? Queimou o chuveiro, eu vou ter que comprar uma resistência, vou ter que trocar o chuveiro. É um custo variável, não estava previsto. Eu tenho um chuveiro na minha casa há 5 anos, ele nunca deu problema. Ontem estava um frio danado, eu fui tomar banho e o bichão queimou. Custo variável. O carro. Deu problema no carro. Deu problema na televisão. Deu problema no fogão. Gás. Esse mês aqui o gás acabou, vou ter que comprar gás. Custos variáveis. Tá? Como que a gente faz com custo variável? Capital de giro. Eu tenho que ter lá a reserva para aquilo. Tem que ter ou a poupança ou o dinheiro debaixo do colchão. Tem que ter um jeito de
dar conta dessas despesas. Ou fazer um empréstimo no banco, enfim. Você tem que ver aquilo que... Qual é a sua possibilidade? O ideal é que você tenha a reserva, para você não ter juros, para você não pagar juros. Isso é na vida pessoal e isso é na vida dos negócios também, principalmente do empreendedor, que é uma pessoa que ela dá a cara a tapa, ela que vai, né? Ela não pode ter medo. Vocês se lembram lá atrás, é a pessoa que tem coragem. Então, custos fixos e custos variáveis. É super importante a gente saber para fazer planejamento. Eu vou disponibilizar no Google Classroom uma tabelinha para a gente fazer um exercício a respeito de custo fixo e custo variável, tá bom? Aí vocês vão preencher essa tabelinha e vão devolver para o professor. Então, eu vou colocar lá vários tipos de despesas e vocês vão me dizer se é custo fixo ou se é custo variável, tá bom? Então vão estar lá água, luz, telefone, aluguel. É custo fixo ou é custo variável? Vocês vão responder e vão devolver. Vai estar no Google Classroom, ou devolve por lá, ou faz no caderno, tira foto e me manda pelo WhatsApp, me manda pelo e-mail, enfim. Eu estou sempre à disposição de vocês para vocês devolverem da forma que for mais conveniente para vocês, tá bom? Vou mandar também 2 receitas para que vocês façam em casa. Vocês vão fazer essas receitas na medida do possível e depois tirar foto e me mandar do produto pronto, tá bom? Então, a gente vai caminhar essa semana em dois trabalhos, 2 atividades. Uma atividade é responder a tabelinha a respeito de custo fixo e custo variável e a outra atividade é fazer as receitinhas que eu vou mandar. São receitas simples, tá? Na próxima aula, a gente vai falar a respeito de fluxo de caixa, entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Por quê? Isso é importante a gente saber para a gente ter ideia se nós vamos ter lucro ou não com o que a gente vai fazer, né? Então, eu tenho lá o custo fixo, o custo variável, aí eu vou vender o meu produto por X reais, com base nos meus custos fixos e nos meus custos variáveis, quantos bolinhos eu vou vender por X reais para ter lucro. Se eu vender 10 bolinhos eu tenho lucro, se eu vender 10 bolinhos eu tenho prejuízo, se eu vender 10 bolinhos em um empato. Então na próxima aula a gente vai fazer um exercício a respeito disso, a entrada e saída de dinheiro, para a gente calcular se nós temos lucro ou não, tá bom? Pessoal, eu deixei um monte de tarefa, eu tive pouquíssima devolução de vocês. É importante que vocês façam. É importante para a vida de vocês. Não é importante para o professor. O professor ele se sente muito bem quando o aluno faz a tarefa e devolve, porque demonstra o interesse do aluno. Agora, isso tudo é para vocês, é para que vocês aprendam, para que vocês percebam a importância disso na vida de vocês. Tá? Eu sei da importância disso na minha vida, eu aprendi. Infelizmente, aprendi a duras penas, porque quando eu estava lá no ensino médio, eu não tinha esse tipo de matéria, eu não tinha esse tipo de informação, eu não tinha um professor que falava esse tipo de coisa pra gente, como eu também não tive em casa. Então vocês estão tendo uma oportunidade que o aluno do ensino integral já tem há algum tempo e que hoje é super importante. A educação empreendedora, o mundo está mudando.
Quanta gente não está ganhando dinheiro aí fazendo máscara? Quanta gente não está ganhando dinheiro fazendo comida para entregar em condomínio porque as pessoas não podem sair para comer? Quanta gente não está ganhando dinheiro fazendo entrega? Isso tudo é empreendedorismo, galera. Isso tudo é empreendedorismo. E se vocês não têm a formação para empreender, porque não é só fazer. Ah, vou fazer máscara. Tá, e aí? Quanto custa o tecido? E aí? Quanto custa o elástico? E aí? Quanto custa a linha? E aí? Quanto custa a mão de obra para eu poder vender a máscara a R$3, a R$4, a R$5? Isso a gente aprende estudando, isso a gente aprende tendo o referencial teórico, tá? Então, não deixe de fazer as atividades, porque é importante para vocês, é importante para o conhecimento de vocês e para o futuro. Não tenho a menor dúvida disso, tá bom? Vamos lá? Qualquer dúvida me chamem. Até a próxima aula, gente.